Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver mais questões de português da banca IBFC para te ajudar aí no concurso dos Correios. Essas questões são questões que vão te ajudar aí a aprender português, questões aí que a banca vem cobrando, são assuntos aí importantíssimos para a sua prova. Então, vamos começar aí para a gente fazer um bom estudo aí para os Correios. Então, eu separei algumas questões, essas questões são questões recentes, de provas recentes, então vamos lá. Primeira questão é uma interpretação de texto, tá? Então, a questão está pedindo, né, que a partir aí do texto, o que que é correto afirmar. Então, esse tipo de questão precisa ler o texto, né, um olhar, assim, de atenção, para você já ir pegando ali no detalhe o que que se trata o texto, o que que ele traz de informação, para você conseguir extrair aí as informações. Então, vamos começar a ler o texto. Deixa eu habilitar aqui, se eu consigo habilitar o marcador. Acho que é esse daqui. Vamos lá. A gente nunca dormiu tão mal, nem tão pouco. Segundo uma pesquisa feita pelo Instituto do Sono de São Paulo, os brasileiros estão dormindo 1 hora e meia a menos, em média, do que na década de 1990. São só 6 e meia por noite. Opa, são só 6 horas e meia por noite, em média. Mas mais de 70 milhões de brasileiros têm algum grau de insônia. Muitos dormem só 4 horas por noite. Por essas, as vendas de remédios para dormir explodiram nos últimos anos. Só um deles, o Zolpidem, cresceu 560% na última década e hoje vende mais de 11 milhões de caixas por ano no Brasil. Mas o que pode estar causando essa epidemia de insônia? É seguro tomar remédios para dormir? Qual é a relação entre doenças mentais como ansiedade e depressão e a dificuldade para pegar no sono? E o que você pode fazer para dormir melhor? Então, a gente viu que é um texto aí que fala sobre o sono, né? Sobre, traz uns números, então ele traz dados aí, o texto, né? De milhões aí de brasileiros têm dificuldade para dormir e traz também, no final aqui, ele faz aí algumas perguntas, né? Então, agora vamos aí para a nossa questão. Questão 1. O texto acima, né, tem como tema a qualidade do sono dos brasileiros. A partir dele, é correto afirmar que. Então, vamos lá. Letra A. O enunciador do texto distancia-se do problema, que é apresentado em busca de uma maior impessoalidade. Letra B. A referência ao Instituto do Sono de São Paulo refuta sutilmente a afirmação que introduz o texto. Letra C. A diminuição do tempo de sono ilustra a constatação feita na primeira frase do texto, por meio aí de uma generalização. Letra D. O aumento no consumo de remédios para dormir é apresentado como uma das causas dos distúrbios do sono. Então, o que que a gente precisa fazer? Tem que ler aqui as alternativas e a gente tem que buscar no texto. Então, vamos lá. Letra A. O enunciador do texto, ele distancia-se do problema, que é apresentado em busca de uma maior impessoalidade. Será que ele distancia-se do problema? Vamos lá. A aproximação, gente, aqui do enunciador que eles estão falando é do autor, né? E o autor, na verdade, o que que ele faz? Ele traz aí uma aproximação, né, do autor, tanto com o problema do leitor, porque ele fala aí da relação do problema do sono, né, que segundo a pesquisa, estão dormindo pouco, muitos dormem 4 horas por noite, fala aí da questão,
né, das vendas das caixas do remédio. Então, essa questão aqui, número 1, é mais uma inferência, você tem que buscar o entendimento do texto, né, não está escrito explicitamente sobre isso. Mas aqui ele não distancia-se do problema, pelo contrário, né, ele está mostrando que há sim um problema, trouxe a pesquisa, então não é a letra A está errada porque ele não distancia, na verdade ele aproxima, tá? Letra B. A referência ao Instituto do Sono de São Paulo refuta sutilmente a afirmação que introduz o texto. Refuta? Não, né, gente? Porque aqui, ó, refutar, o que que significa isso? Que faz uma afirmação ao contrário, não é isso, tá? O Instituto aqui do Sono, a gente pode pegar por aqui, ó, o Instituto do Sono, ó. Segundo o Instituto do Sono, os brasileiros estão dormindo 1h30 a menos, em média, que na década de 1990. São só 6h30 por noite. Em média, mais de 70 milhões de brasileiros têm algum grau de insônia. Muitos dormem só 4 horas por noite. Então, assim, ele não está dizendo o contrário, né? Então, a letra B também não é, tá? Para você responder essa questão aqui, seria importante você buscar no contexto aqui o que ele quis dizer com refuta sutilmente a afirmação que introduz o texto, ou seja, que ele, né, afirma ao contrário o que está dizendo o texto. Não, na verdade, ele traz dados que vai de acordo ali com o texto, tá? Vamos aí na próxima pergunta, na próxima opção. Letra C. A diminuição do tempo de sono ilustra a constatação feita na primeira frase. Então, ele aqui já traz, ó, a primeira frase do texto por meio de uma generalização. Então, vamos lá. C. A diminuição do tempo de sono ilustra a constatação feita na primeira frase do texto por meio de uma generalização. Vamos ver se é isso mesmo. Primeira frase lá. A gente nunca dormiu tão pouco. Nem tão pouco. A gente nunca dormiu tão mal e nem tão pouco. Então, ó, a gente nunca dormiu tão mal nem tão pouco. Então, aqui ele está falando que na primeira frase, que ele traz, ó, por meio de uma generalização. E é isso mesmo, quando a gente fala a gente está generalizando, são mais pessoas, não uma só. Então, é isso mesmo. A nossa resposta correta, gente, é a letra C, tá? Ó, resposta correta, letra C. Olha como a BFC tá pega, assim, na interpretação de texto, compreensão de texto, vem aí algumas, às vezes vem perguntas, assim, que você precisa buscar um aprofundamento mesmo ali no texto para você conseguir responder aí as questões. Mas isso você vai conseguir fazer se você praticar bastante, fazer bastante questão, vai dar certo. E a letra D, o aumento do consumo de remédios para dormir é apresentado como uma das causas dos distúrbios do sono. Gente, aqui ó, os remédios para dormir, eles são a causa do distúrbio do sono? Não, né? Os remédios são as consequências, né? Quando você não consegue dormir, é a causa. E aí a consequência é o quê? Você buscar remédios para você conseguir dormir. Então, é a consequência, não a causa. Por isso que não é a letra D, tá? Então, vamos aí para a nossa próxima questão. Vamos lá. 2. Entendendo o aspecto informativo que se pode atribuir ao texto, é correto afirmar que a série de perguntas que se encontra no último parágrafo possui um caráter. Então, nós vamos ter que analisar as últimas, né, no último parágrafo, as perguntas, né? Então, ó, as perguntas. O que que ele está pedindo? Se é crítico, se é retórico, se é relativista ou se é imperativo.
Vamos ler aqui as opções. Letra A, é crítico, voltando-se especificamente para a prática indiscriminada da automedicação. É retórico, convocando os leitores a refletirem sobre o tema e a buscarem o restante da notícia. Letra C, relativista, contribuindo para a fragilização das ideias apresentadas anteriormente no texto. Letra D, é imperativo, buscando provocar uma alteração significativa no comportamento dos leitores e em seu sono. Então, vamos ler aí essas perguntas. Aqui no último parágrafo, ó, último parágrafo, e aqui estão as perguntas. Vamos lá. E hoje vende mais de 11 milhões de caixas por ano no Brasil. Mas o que pode estar causando essa epidemia de insônia? Então, essa é a primeira pergunta. Opa, meio torto aqui. Aí. É seguro tomar remédios para dormir? Então, faz uma segunda pergunta, se é seguro tomar remédios para dormir. Qual é a relação entre doenças mentais como ansiedade e depressão e a dificuldade para pegar no sono? E o que você pode fazer para dormir melhor? Então, aqui traz aí uma série de perguntas, né? E aí já vamos analisar a primeira opção. É crítico, é voltando-se especificamente para a prática indiscriminada da automedicação. A gente assim, nós acabamos de ler aqui as perguntas, e aí, gente, o autor, ele não trata somente disso, né, dessa prática especificamente indiscriminada da automedicação. Não, né? Então, essa letra A, ela sai muito fora, tá? Ela tá exagerada. Então, não está coerente aqui com essas perguntas, não é isso. Não é voltado especificamente para indiscriminada da automedicação. Vamos lá para a letra B. É retórico, convocando os leitores a refletirem sobre o tema e buscar o restante da notícia. Sim, faz a gente refletir, olha, mas o que pode estar causando? Então, a gente precisa refletir que a epidemia, que essa epidemia de sono, é seguro tomar remédios? Ó, mais uma pergunta aí de reflexão. Qual é a relação entre doenças mentais, ansiedade e depressão? E a dificuldade para pegar no sono? E o que você pode fazer para dormir melhor? Então, exatamente, é a letra B, né? São perguntas para a gente refletir, para buscar uma reflexão. E a letra C, relativista, contribuindo para a fragilização das ideias? Não, né? Não busca aí a fragilização das ideias apresentadas no texto. São perguntas para refletir. E a letra D, imperativo, buscando provocar uma alteração significativa no comportamento dos leitores em seu sono? Não também, porque o imperativo seria para dar uma ordem, né? Não está dando aqui uma ordem, um pedido, então não, também não é a letra D, e por isso a nossa opção correta é a letra B de bola. Vamos aí para a próxima pergunta. A gente nunca dormiu tão mal, nem tão pouco. Então, o nem aqui, né, já está grifado. O termo destacado é uma conjunção que apresenta o seguinte valor semântico. O que seria o semântico, gente? Seria o sentido, tá? Será que ele é um adversativo, um alternativo, um aditivo ou um conclusivo? Vamos lá, aqui, ó, por exemplo, você vai substituir. A gente nunca dormiu tão mal, nem tão pouco. A gente nunca dormiu tão mal e tão pouco. Então, aqui, gente, é aditivo, tá? É aditivo. Você pode substituir pelo e,
pelo nem, pelo mas também. Então, uma questão em aditivo. Se fosse adversativo, seria porém, contudo. O alternativo, ou, ora. E o conclusivo, portanto, pois, logo. Então, questãozinha aí de conjunção. Nossa resposta correta é a letra C. Vamos para a próxima questão. Quanto às normas de concordância verbal e nominal, assinale a alternativa incorreta, tá? É a incorreta que nós vamos analisar aí. Então, vamos lá. Seguem inclusas as documentações que foram cobradas pela empresa sucessora. O que você vai avaliar aqui, ó? Segue inclusas as documentações. O que seguem inclusas? O que seguem inclusas? As documentações. Então, realmente está concordando aqui com o verbo, ó, que seguem inclusas? Seguem inclusas as documentações. Então, as documentações foram inclusas, foram incluídas. Está correta, é isso mesmo. Então, a letra A está correta. Letra B. Havia mulheres e crianças naquele local. Elas não foram respeitadas e presenciaram tudo. Gente, esse verbo aqui, ele vai estar na sua prova. Esse verbo, gente, ele aparece demais, tá? Em questão aí de concordância, eu já falei diversas vezes aí sobre ele. Então, ele vai aparecer aí na sua prova. Gente, o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Então, por exemplo, você vai substituir, ó. Existem mulheres e crianças. Então, o verbo haver no sentido de existir, ele fica no impessoal. Você não vai colocar ele no plural, tá? Então, aqui, ó, está correto. Não mexe, não fica no plural. Ele tem que ficar no singular, ele é impessoal. Vamos aí para a opção agora, letra C. É proibida a ingestão de bebidas alcoólicas antes de dirigir. Seja consciente e respeite. O que nós vamos analisar aqui? É proibida ou é proibido? Por que está correta essa questão? Porque tem um A. O A, o que é esse A aqui, gente? Ele é um artigo. Então, esse artigo, ele está determinando o sujeito. Então, o que é proibido? A ingestão de bebidas alcoólicas. A ingestão de bebidas alcoólicas. Então, lá ele está determinando o sujeito. Então, por isso que tem que ficar proibida, porque tem esse A, esse artigo aqui, tá? E a nossa opção, né, alternativa incorreta é a letra D. E por que que é a letra D? Porque, gente, fazem 3 semanas, o fazem no tempo aí, ó, transcorrido ou decorrido, que já passou, e significa que já passou, né? Faz 3 semanas. Você tem que usar o faz, ele não vai para o plural, tá, gente? Ele fica no impessoal. Isso aqui também é muito cobrado. Por exemplo, vejo muitas pessoas às vezes escrevendo declaração, né? Fazem 10 anos que estamos juntos. Tá errado, porque já passou, você tem que colocar faz 10 anos, tá? Ele é impessoal, ele não vai para o plural. Por isso que a letra D é a nossa alternativa e ela está incorreta. Já vai anotando essas dicas aí, hein? Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão 5, aí alternativa de crase, né? Vamos analisar as crases. Então, vamos lá. Graças a Deus chegou a primavera. São 2. Ela estava frente a frente com o rapaz que era insensível à dor. O que nós temos que analisar aqui, ó? Deus. Deus, gente, é uma palavra masculina. E a gente já sabe que não vai crase antes de palavra masculina. Então, aqui, ó, não vai crase, certo? Então, a gente já ia
eliminar essa, vai para eliminação. Aqui você já descobriu que não tem crase. E essa daqui. Vamos ver agora as próximas. Então, aqui no chegou, tá? Cuidado para não confundir, porque aqui, ó, chegou a primavera, esse a é um artigo, não se usa crase. Se fosse assim, ó, chegou às 2 horas, está determinando as horas, aí sim iria crase, mas nesse sentido aqui, chegou a primavera, não se usa crase. Vamos agora para a nossa próxima opção. Ela estava frente a frente com o rapaz. Não se usa crase, palavras repetidas, tá? Frente a frente, cara a cara, não se usa crase. Então, até agora aqui, as três não usam crase, então a gente fica entre a letra B e a letra C, certo? E aí, vamos aqui analisar, era insensível à dor. Gente, muita gente deve ter achado que iria crase aqui, tá? Por conta aí do verbo, né? Verbo no infinitivo, mas não, 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 não. Dor não é verbo, tá, gente? Aqui, era insensível à dor, é uma locução, tá? É uma locução adverbial feminina e se usa crase. Então, nossa alternativa correta, a letra C. Letra C aí, ó, nossa alternativa correta. Essa questãozinha aqui, olha, de crase, a banca foi na maldade, teve vários pontos aí que poderia confundir, por isso que é essencial que você pratique bastante, né, esse tipo de questão. Então, eu espero que você tenha gostado, se inscreva no canal, vou trazer mais conteúdo para você praticar bastante aí para sua prova e aprender aí através das questões. Muito obrigada, tchau, tchau.